Não tenha medo, é Deus quem luta. Me diz uma coisa, para você, o que é que te causa mais medo, mais insegurança quando você pensa em seguir o plano de Deus para a sua vida? O medo da oposição das pessoas ou o medo de ter que lidar com o seu passado? Hoje nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 31, a partir do verso 22, o capítulo 32 e o capítulo 33. E no final da leitura de ontem, nós terminamos a leitura com o Senhor aparecendo a Jacó e dizendo para ele: volta para sua terra, Jacó, volta para sua casa, é hora de voltar. Depois de 20 anos ali, com seu tio / sogro, construindo a sua família, sendo trabalhado por Deus, conhecendo melhor ao Senhor, experimentando essa transição entre o Deus que era o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, e passa a ser agora o Deus também de Jacó. Agora o Senhor aparece a Jacó e diz para ele: é hora de voltar. Eu tenho um destino para você, volta para casa. Mas para chegar no destino que Deus havia traçado, Jacó precisava enfrentar pelo menos duas coisas muito difíceis e que lhe causavam muito medo. Ele precisava enfrentar a oposição e ele precisava enfrentar o seu passado. A oposição de Labão, o seu tio / sogro, / aproveitador, que gostava muito de ter Jacó por perto, não porque gostasse dele, não porque o quisesse bem, mas porque se beneficiava das riquezas que o Senhor proporcionava a Jacó, e indiretamente ele também lucrava muito com aquilo, que o vinha enganando há algum tempo, que já o tratava mal e que fazia de tudo para que ele ficasse, para que ele fosse meio escravo. Jacó já havia dito para ele que queria voltar para casa e ele insistiu e o enganou para que ele fosse ficando e ficando. E o Senhor aparece a Jacó e diz: agora você precisa ir, Jacó, vamos embora. Faça sua mala e vá embora. Para seguir o caminho que Deus estava determinando, Jacó precisava enfrentar a oposição de Labão. E Labão fala grosso, Labão é poderoso, Labão tem posses, ele é dono de tudo, ele é dono de todos. Acho muito interessante olhar quando Labão confronta Jacó, ele diz para ele: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Muitas vezes os Labões da vida, as oposições, os opositores da vida se apresentam assim. São importantes, são poderosos, são donos de tudo e às vezes se apresentam com a intenção de dissuadi-lo de seguir o plano, o caminho, a direção que Deus está apresentando. E Jacó teve medo. Jacó fugiu porque ele teve medo. Mas Jacó descobre que ele não precisava ter medo, porque antes mesmo que ele tivesse medo, o Senhor já havia aparecido a Labão e dito para ele o seguinte: eu estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão pode até falar grosso, pode até insistir, ele chega falando todo poderoso, eu poderia destruí-lo. Mas o Deus de seu pai apareceu ontem à noite e me advertiu para deixá-lo em paz. Então não poderia, né? A verdade é que a oposição faz parte da vida e quando estamos trilhando o caminho de Deus para as nossas vidas, opositores possam se levantar, possam aparecer. Mas se existe uma convicção de que você está trilhando o caminho que Deus determinou, não tenha medo. Se você estiver no caminho do Senhor, é Ele quem luta. É Ele que enfrenta, é Ele quem lida com Labão. No final das contas, Labão não tem escolha a não ser abençoar, deixar que Jacó e suas filhas e a família sigam em frente. O máximo que ele faz é estabelecer um acordo: então não volte depois para me prejudicar, siga em frente, tá tudo bem. Mas esse não era o único medo que Jacó precisava enfrentar. Jacó enfrenta o medo de lidar com a oposição, Jacó precisa enfrentar agora o medo de lidar com o seu passado. Porque Esaú estava do outro lado, estava na outra ponta, o aguardando. O irmão que o fez fugir amedrontado, com medo de ser morto, agora precisa ser enfrentado. E Jacó está com medo da própria vida, está com medo pela sua família, e ele trama todo um processo para chegar, para tentar minar a raiva do seu irmão, mas ele não sabia que o Senhor já havia tratado o coração de Esaú. Quando Jacó soube que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens, ele teve certeza que eles iam entrar em guerra. Mas antes de tudo, antes mesmo desse encontro, Jacó se encontra com o Senhor, o Deus que luta. E, inclusive, desse encontro, Jacó sai manco, mal conseguindo andar. Ele sai sem nenhuma condição de qualquer confronto com o seu irmão, de qualquer possibilidade de se defender. Mas ele vai descobrir mais à frente que ele não precisava se defender. Jacó não precisava lutar, porque Deus é quem lutaria por ele. Porque ele estava trilhando o caminho de Deus, o caminho que Deus o havia determinado. Quando ele chega, na verdade, ele se depara com um Esaú com um sorriso amigável. E Jacó diz: que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Jacó estava com medo. Com medo não, Jacó estava apavorado de se encontrar com seu irmão.
e ele encontra um sorriso amigável. Ele encontra a face de Deus no seu irmão. Porque Deus é quem luta, Deus é quem prepara o caminho, Deus já havia preparado o caminho para esse retorno. Apesar de todo medo, apesar de toda insegurança, Jacó chega ao seu destino final. Ele constrói para si uma casa, abrigo para os seus rebanhos, um altar para adorar ao Senhor, o Deus de Israel. Porque, a propósito, ao longo dessa jornada, nesse encontro com Deus, quando Jacó literalmente luta com Deus e descobre que é Deus quem luta, e esse é o significado de Israel, Deus luta, Jacó tem inclusive o seu nome mudado. Jacó, o que nasceu segurando o calcanhar do irmão, o enganador, aquele conhecido pela sua esperteza, pela sua malícia, agora ele deixa de ser Jacó e passa a ser conhecido como Israel, porque é Deus quem luta. Jacó entende que para trilhar o caminho do Senhor, a partir do momento em que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, passa a ser também o Deus de Jacó, agora ele, é Deus quem luta. Por isso nem Jacó se chama mais Jacó, ele é Israel, porque ele reconhece o reinado, o domínio, o poder de Deus, que o protege da oposição, que o protege de Labão, que o protege do seu passado, que o ajuda a lidar com o seu passado, para que ele possa concluir a jornada que Deus estabeleceu. Minha oração é que você cumpra a jornada de Deus para a sua vida. Eu não sei quais são os desafios que você vai encontrar nessa jornada. Talvez você tenha que lidar com a oposição, tenha que lidar com os Labões da vida, que não entendam a sua jornada, que não acreditem no caminho que você quer trilhar, que talvez queiram só continuar aproveitando daquilo que você tem para oferecer e não entendam que o Senhor está te levando para um outro lugar. Que seja, deixe que Deus lide com a oposição. Talvez você tenha que cumprir o plano de Deus lidando com o seu passado, com seus erros, com seus pecados, e isso te cause medo. Não tenha medo, porque se Deus está te indicando a direção, Ele vai lidar, e Ele vai te ajudar a lidar com o seu passado. E Ele quer que você entenda de uma vez por todas que Ele é Israel, o Deus que luta, e isso nos basta. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, vamos juntos, aprendendo da palavra, siga lendo a sua Bíblia, você já sabe, a gente se encontra aqui amanhã para mais uma reflexão da nossa leitura. Vamos lá.